Imagine dois investidores idênticos, mesmo salário, mesmo fundo de índice, mesmos 20 anos, mas com destinos completamente diferentes pela frente. Um acaba com 840 mil dólares, o outro tem apenas 61 mil. Tudo igual. A única diferença? Um deles se cansou no sexto ano. Quer adivinhar qual erro destruiu os retornos? Aqui está a verdade. Seu fundo de índice, todo sem graça, vai vencendo em silêncio enquanto você fica atualizando o aplicativo, torcendo para acontecer alguma coisa emocionante. 90% das pessoas desistem antes da recompensa chegar. Não porque a matemática falhou. O meio parece vazio. Você confere sua conta, você observa o mundo e se pergunta se é um idiota por ainda continuar fazendo isso. Aqui está a regra em que todos acreditavam. E porque ela é, na verdade, uma armadilha disfarçada de sabedoria, repetida por toda a internet hoje. Você já ouviu isso 1000 vezes. Seja consistente, siga em frente, confie no processo. Nunca, jamais desvie o olhar. Todo guru de finanças repete isso como se fosse uma oração. No papel, parece óbvio, chato, quase insultantemente simples. Mas ninguém te conta como a consistência realmente se sente por dentro. Por dentro, não parece uma vitória. É como esperar por um ônibus que talvez nunca chegue, debaixo de chuva, com o celular quase sem bateria. A maioria das pessoas não percebe que a frase "seja consistente" esconde uma suposição gigantesca e invisível por trás de cada post motivacional sobre finanças. A suposição é que entusiasmo é sinônimo de progresso. Que, se você está fazendo a coisa certa, deveria sentir isso. Você deveria ver o número subir a cada mês. Deveria sentir uma pequena dose de dopamina por ser disciplinado. Quando você não sente isso, seu cérebro conclui silenciosamente que algo está quebrado. O mercado, a estratégia ou você. Então o algoritmo piora tudo. Cada aplicativo no seu celular é projetado para fazer o tédio parecer perigoso. Números vermelhos, gráficos piscando, notificações alegando que sua carteira se moveu 2%, como se isso fosse uma emergência de verdade. Os aplicativos de trading usam literalmente cores de cassino. Todo o ambiente é projetado para te convencer de que ficar parado é arriscado, que não fazer nada é perder. Então um investidor médio espera uma linha reta subindo para a direita. Eles imaginam a riqueza como um salário. Trabalhar, receber, poupar, enriquecer, linear, previsível, justo, matemática simples. Mas a riqueza não cresce como um salário. Ela cresce como uma planta que você não consegue ver por anos. E então um único gráfico quebra toda a intuição. Olhe para qualquer curva de juros compostos. Olhe de verdade. Nos primeiros anos, ela fica quase estagnada. Você mal a vê se mover. A linha parece quebrada. Então, por volta do ano 10 ou 12, ela começa a se curvar suavemente para cima, ganhando um impulso real finalmente. E no 20º ano, ela dispara quase na vertical. Cerca de 80% dos ganhos chegam no final. 80% do retorno vem no terço final da sua vida de investidor. Leia isso de novo, devagar. O que significa que os primeiros 2/3 da sua viagem parecem exatamente como se você estivesse completamente parado. Os anos 5 a 15 são o que eu chamo de zona morta. Ainda não parece que nada está acontecendo. É aqui que a matemática está silenciosamente fazendo um trabalho enorme nos bastidores, invisível, mas com um poder de composição imenso. Seus dividendos estão sendo reinvestidos. Sua base está crescendo. Os juros começam a render juros sobre os próprios juros. Mas visualmente, no seu painel, parece que você está se matando por migalhas. O progresso parece inexistente, dolorosamente lento. Você aplicou 15 mil este ano e seu saldo subiu 17 mil. Grande coisa, né? Você teria ganhado mais fazendo um bico nos fins de semana. É assim que se sente emocionalmente. É exatamente esse o momento em que 90% das pessoas desistem. Não no começo, não na queda, no meio.
Eles sacam o dinheiro, correm atrás de uma ação em alta, tentam uma nova estratégia e se convencem de que estão sendo espertos. Ninguém nunca explica a matemática logo de cara. Ninguém diz, a primeira década vai parecer absolutamente nada. Isso não é um defeito, é o design inteiro. Mas por que o cérebro humano odeia literalmente essa forma? Deixa eu explicar. O seu cérebro não foi feito para curvas compostas. Ele foi feito para retorno imediato. Você lança uma lança, acerta ou erra. Você come uma fruta, sobrevive ou fica doente. Recompensa agora, punição agora. Os juros compostos são exatamente o oposto. Faça a coisa certa hoje e seja recompensado 15 anos depois. Seu cérebro odeia isso. Ele rejeita. Literalmente não consegue segurar esse prazo como motivação por um segundo sequer. Além disso, existe a adaptação hedônica, o termo elegante para aquilo que você tem se tornando rapidamente algo normal. Quando sua carteira atinge 10 mil, você fica animado. 6 meses depois, isso parece nada. Você quer 50. Chegou aos 50, você quer 200. A meta se afasta mais rápido do que o seu progresso real. Não importa o que você faça. Mesmo quando você está vencendo, não parece uma vitória. Parece correr numa esteira que acelera cada vez mais. Depois, adicione os ciclos de dopamina. Os aplicativos de trading são otimizados como caça-níqueis. Deslize para baixo para atualizar. Flash verde, flash vermelho. Uma pequena animação de confete quando você compra algo. Isso não é investir, isso é design comportamental. Ela te ensina a associar ação com progresso, exatamente o oposto do que os juros compostos realmente recompensam ao longo do tempo. Depois, some a comparação social. Seu amigo acabou de ganhar 40% em alguma ação meme. Seu primo comprou um imóvel para alugar. Um cara na internet postando a Lamborghini dele. Enquanto isso, você está sentado num portfólio sem graça que rendeu 9%. Você se sente burro. Você se sente lento. Você sente que está perdendo o jogo de verdade. Aqui está a verdadeira armadilha. Você só está vendo as vitórias de todo mundo. Você não está vendo os 90% que quebraram em silêncio. O viés do sobrevivente faz com que o meio estagnado pareça um fracasso pessoal. E aí, a aversão à perda entra com tudo. Quando o mercado fica de lado por 2 anos, o que acontece com frequência, o seu cérebro interpreta isso como perda. Não porque você perdeu dinheiro, porque você perdeu tempo. Um tempo que nunca vai recuperar. A dor vai se acumulando. Seu cérebro começa a sussurrar. Talvez exista algo melhor. Talvez você esteja desperdiçando seus melhores anos. Talvez o tédio seja um risco. Esse sussurro é a voz mais cara que você jamais vai ouvir. Agora, aqui está a reviravolta que você não percebeu. Aqui está o que ninguém quer dizer em voz alta. O meio chato não é uma fase que você precisa sobreviver. É o produto real que você está comprando. Quando você investe a longo prazo, não está pagando por emoção. Você está pagando pelo tempo. Está pagando para que o próprio calendário faça o trabalho dos juros compostos silenciosamente. O tédio não é um efeito colateral. O tédio é o que você está comprando. O próprio tédio é a máquina. A empolgação nos investimentos é quase sempre um imposto. Cada vez que você sente uma emoção forte, alguém te cobra por isso. As taxas de negociação, os spreads, o momento errado, os impostos sobre ganhos de curto prazo, decisões emocionais tomadas no pior momento possível. Quanto mais envolvido emocionalmente você estiver com sua carteira de investimentos, pior ela tende a se comportar ao longo do tempo. O investidor médio tem um desempenho inferior ao dos próprios fundos em 2 a 4% ao ano, puramente por causa do comportamento. Eles compram na alta, vendem na baixa, e chamam isso de estratégia. Esse é o verdadeiro custo oculto de correr atrás de cada euforia. Aqui está a diferença entre riqueza real e parecer rico. Parecer rico é barulhento. O carro, o relógio, a ostentação. A verdadeira riqueza é silenciosa. É um extrato de conta entediante que dobrou discretamente enquanto você estava ocupado criando os filhos. Agora vem a parte mais impressionante. Cada vez que você para e recomeça a investir, você zera todo o relógio dos juros compostos.
Isso não é uma metáfora. O crescimento composto é exponencial, ou seja, os últimos anos importam muito mais do que os primeiros. Invista 10 anos, desista, recomece 5 anos depois. Você não perdeu 5 anos, perdeu a parte final. Você perdeu o final da curva, onde estariam os maiores ganhos. Um custo oculto invisível. O custo oculto de recomeçar a cada 3 anos é enorme. Investidores constantes acabam muito à frente dos que recomeçam. O mesmo dinheiro entrando, um resultado radicalmente diferente saindo. Projete isso ao longo de 20 anos e a diferença se torna absolutamente absurda. Deixa eu te apresentar 3 pessoas. Mesmo salário, mesma renda, mesma idade inicial. Veja o que acontece a seguir. Conheça a Anne. Ela é chata, terrivelmente chata. Aos 25 anos, ela configura uma contribuição automática para um fundo de índice diversificado. $500 todos os meses. Ela não mexe nesse dinheiro. Confere o saldo uma vez por ano, no dia do aniversário. Ela ignora as notícias financeiras e as dicas do momento. Perdeu o boom das criptomoedas, as ações meme e todas as quedas. Ela não fez nada durante 25 anos. Aos 50, ela tem cerca de $600 mil esperando silenciosamente. E aqui está o mais interessante. Ela quase não pensou em dinheiro esse tempo todo. Isso é riqueza de verdade trabalhando em silêncio. O Ben é esperto, ou acha que é. Ele também começa aos 25 anos, guardando $500 por mês. Mas o Ben lê. O Ben observa. O Ben muda a sua estratégia a cada 4 anos. No 4º ano, ele transfere tudo para a tecnologia. Ano 8, entra em pânico e vai para os títulos. Ano 12, tenta o trading ativo. Ano 16, imóveis. Ano 20, de volta aos fundos de índice. Cada troca custa taxas, impostos e mau momento de mercado. Aos 50 anos, Ben tem 300 mil, metade do total de Anne. Mesmo valor investido. Ele estava mais informado, mais engajado, mais ativo, e acabou com muito menos. Depois tem o Chris. Mesma configuração da Anne. 500 por mês, mesmo fundo de índice. Aí, no ano 9, zona morta. O mercado está parado. O saldo parece minúsculo. O cunhado se gaba de um imóvel alugado. Chris decide que investir é uma farsa. Ele saca o dinheiro, compra uma caminhonete, faz uma viagem, começa um negócio paralelo que não vai para frente. Ele vai voltar a isso assim que as coisas se acalmarem. A vida acontece. Ele nunca volta. Ele nunca recomeça a investir. Aos 50, Chris quase não tem nada investido. Talvez 40 mil numa conta de recuperação apressada, começada aos 42. 3 pessoas, mesma renda, mesmo começo. Ana, 600 mil. Bento, 300 mil. Cristiano, 40 mil. Essa é a parte curiosa. Anne era a menos estressada de todos. Era ela quem menos passava tempo pensando em dinheiro. Ela leu o menor número de artigos. Ela tinha o menor número de opiniões. Ela não era inteligente. Ela era apenas ininterrupta. A diferença nos números vai te fazer repensar sua última decisão. Se você quer decisões financeiras mais inteligentes, inscreva-se. Vamos olhar para a diferença. Quem desiste em média abandona o plano no meio do caminho e deixa 60% para trás. 60% perdidos. Não por uma queda do mercado. Não por causa de taxas. Perdidos pela própria decisão de parar. O meio chato, a parte que todo mundo odeia e desiste, representa cerca de 70% dos seus retornos ao longo da vida. Leia de novo. A parte que parece não ser nada é onde quase tudo, na verdade, acontece no seu portfólio. Se você sair no meio, não perde apenas um capítulo, perde o final inteiro. Essa busca por emoção, essa vontade constante de mudar, de otimizar, de ajustar, a verdade é que isso te custa uma casa. Não metaforicamente, literalmente. A diferença entre um investidor entediado e um emocionalmente ativo é muitas vezes uma casa quitada. É isso que você abre mão toda vez que decide que investir de forma sem graça simplesmente não está funcionando para você.
Então, a verdadeira habilidade em investir não é escolher ações, não é ler gráficos, não é identificar a próxima grande tendência. A verdadeira habilidade é fazer menos, ficar parado, recusar-se a reagir, desligar as notificações, ignorar as notícias barulhentas. Paciência, ao que parece, é a atividade mais bem paga nas finanças pessoais. Ninguém entrega prémios reluzentes por ela. Ninguém faz vídeos virais sobre isso. Mas, silenciosamente, ele supera quase tudo o que você poderia tentar. Então, como é que você realmente sobrevive ao meio chato? Vamos destrinchar isso. 5 regras. Simples, chatas de propósito. Regra número 1. Automatize tudo e depois apague o aplicativo. Configure uma transferência automática do seu salário para a conta de investimento todos os meses. Depois, remova o aplicativo da sua tela inicial. Melhor ainda, apague-o por completo. Faça com que verificar seu saldo seja um pouco chato. A fricção é sua amiga. Quando conferir fica fácil, entrar em pânico fica fácil. Quando o pânico fica fácil, vender também fica fácil. Os melhores investidores são aqueles que esquecem a senha por uma década inteira. Sério, esse é o verdadeiro segredo. Regra 2. Meça em anos, não em meses. O desempenho mensal do seu portfólio é basicamente ruído, estática aleatória que não te diz nada. Revisá-la todo mês é como se pesar de hora em hora numa dieta. Você vai enlouquecer e não vai mudar nada de útil. Afaste o zoom. Pense em blocos de 5 anos. Pense em décadas. É nessa escala de tempo que a matemática realmente funciona, amigos. Regra número 3. Uma revisão anual. Só isso. Uma vez por ano, sente-se e olhe para o total com honestidade. Reequilibre se precisar. Ajuste os aportes se sua renda mudou. Depois, feche o notebook por 12 meses inteiros. Só esse hábito por si só economizaria ao investidor médio dezenas de milhares de dólares ao longo de toda uma carreira. Regra número 4. Defina o suficiente antes mesmo de começar. A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas simplesmente querem mais sem parar, sempre. Mais não é um plano. Mais é uma esteira. Sente-se e escreva um número real. Nada de fantasia. Que quantia de dinheiro investida realmente lhe daria a vida que você verdadeiramente deseja viver? Seja específico. Assim que você descobre esse número, tudo fica mais tranquilo. Você para de correr atrás. Você para de se comparar com todo mundo. Você começa a caminhar em direção a um destino específico, em vez de fugir de um medo vago e sem forma. Isso é liberdade de verdade. Regra número 5. Troque a novidade pela identidade. Essa é aquela que ninguém comenta e, sinceramente, é a mais poderosa de todas. Pare de tentar ser empolgante. Pare de tentar ser esperto. Em vez disso, torne-se um tipo muito específico de investidor. Diga a si mesmo, em voz alta se preciso: sou um investidor de longo prazo. É quem eu sou. É o que eu faço. Quando o mercado despenca com força, é assim que eu sou. Quando o mercado dispara lá em cima, eu continuo sendo o mesmo. Quando seu primo se gaba dos lucros com criptomoedas no jantar, é isso que você é. Identidade vence motivação todas as vezes. A motivação se esgota lá pelo 3º ano. A identidade, quando construída do jeito certo, dura 30. Essa é a verdadeira diferença. Regras chatas vencem táticas brilhantes toda vez. Todo backtest da história diz exatamente a mesma coisa em silêncio. As pessoas que fazem o mínimo, com mais consistência, ao longo do maior tempo, silenciosamente vencem sempre. É quase constrangedor como isso é simples. E é quase trágico como pouquíssimas pessoas realmente conseguem fazer isso. Mais uma armadilha pega as pessoas bem na linha de chegada. Porque é isto que a maioria das pessoas não percebe. Mesmo que você sobreviva ao meio entediante, mesmo que consiga atravessar a longa zona morta, mesmo que você construa lentamente um portfólio de verdade, ainda há mais um erro esperando por você. Chama-se o erro da última milha. E essa armadilha silenciosa e paciente apanha vencedores de verdade,
não apenas iniciantes ansiosos. Você acha que, depois de 22 anos passando pela parte difícil, finalmente está seguro? Não está. Alguns dos maiores desastres financeiros acontecem na reta final, justamente quando as pessoas estão prestes a se aposentar. Eles veem a linha de chegada e, de repente, ficam gananciosos. Ou, de repente, ficam com medo e recuam de tudo. Eles mudam a carteira exatamente na hora errada. Eles tiram o dinheiro exatamente no momento errado. Eles se esquecem da sequência de retornos, a ordem em que seus bons e maus anos realmente acontecem. Essa sequência importa enormemente no exato momento em que você começa a fazer retiradas da sua carteira para gerar renda real de verdade. Uma queda 5 anos antes da aposentadoria é bem diferente de uma 5 anos depois. A mesma queda percentual, um resultado radicalmente diferente, porque agora você não está apenas observando o saldo, você está realmente comendo dele. Isso é o risco de sequência de retornos. É a razão pela qual pessoas que fizeram tudo certo por 2 décadas ainda podem tropeçar bem na reta final. Vamos nos aprofundar nisso no próximo vídeo, porque, sinceramente, esse assunto merece uma conversa inteira só para ele. Antes de você ir, um pequeno pedido que mantém este canal vivo, se o meio finalmente fez sentido. Se você enxergar o meio chato não como um problema, mas como verdadeiro objetivo, inscreva-se no Andy Explains Money. Próximo vídeo: como sobreviver à última etapa sem devolver a fortuna que você levou 20 anos para construir. Quer entender como o dinheiro realmente funciona e continuar tomando decisões financeiras mais inteligentes?